Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui, as pessoas já estão falando e dando risada. Nathan, ao meu lado. Maria, tudo bem, Maria? Maravilhoso. E hoje, Como diferente, sempre, né? tentando manter esse layout novo aqui, né? Que a gente está construindo um layout novo aqui, ó. Vocês estão percebendo, mais descolado, sem fone. Algumas reclamações, mas a gente engaveta isso, né? Tá tudo bem. E para falar o episódio de hoje, é um episódio diferente, né, Maria? A gente acabou trazendo um assunto que também é bastante pedido para vocês. Talvez um dos nossos episódios mais comentados e assistidos são os estudos de estabilidade. Então, por esse motivo, a gente tentou trazer uma nova versão de coisas diferentes que a gente não ainda apresentou para vocês sobre Exato. estabilidade, que é a questão da predição da estabilidade. Certo? Exato. Acho que é a cereja do bolo quando a gente fala que vai, sei lá, fecha o tema de estabilidade, assim, né? Eu acho que existem os estudos regulatórios, tudo que a gente precisa fazer. A gente já tem o podcast da Vanessa. Tá aqui, ó, o cardzinho aqui em cima, ó, da Vanessa. E tem o podcast da Érica também, que fala de RecDeal. Esperei uns 10 segundos, cardzinho aqui, ó, RecDeal. Exato. Vai lá. E agora a gente está falando de uma nova forma de estudar a estabilidade, né? É algo que vem sendo implementado na indústria farmacêutica ao longo dos últimos anos. É algo bem novo. Então, um podcast repleto de inovação. É bem bacana. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. É um assunto que a Spectra vem discutindo isso ao longo dos últimos 2 anos. É um assunto que é muito embasado em ciência mesmo, em experimento. E por isso que vai ser um episódio um pouco diferente. É um episódio que a gente vai bater um papo sobre uma tecnologia que muitos, talvez, de vocês não conheçam. Mas é que é para isso exatamente que a gente está criando o programa, né? Para poder levar informação e conhecimento para vocês, para que vocês também possam conhecer um pouco de coisas diferentes do que a gente vivencia e discute aqui dentro, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, tá? E para fazer esse bate-papo com a gente, né? Nesse modelo informal aqui, nesse bate-papo informal, tem 2 pessoas aqui compondo a mesa que é do time Spectra, né? Exato. É do time Spectra aqui. Spectra presente. Já manda lá os comentários quem que vocês querem ver aqui na mesa do time Spectra, comentando os assuntos e tal. Mas no episódio de hoje nós temos aqui a Ariane, nossa pesquisadora. Tudo bem, Ari? Tudo bem. Se vocês ouvirem eu falar Tchatcha, Eu tô em casa. é ela que eu tô falando, tá, gente? Tô em casa, Se a gente falar sem querer, é ela. E é se Tchatcha. for a Tchatcha que estiver falando sobre Tchatcha, aí não é a Tchatcha. Aí não. Aí é Tchatcha para outra pessoa, tá? E também compondo o time aqui com a gente, a Iris, nossa pesquisadora estatística. Tudo bem, Iris? Olá. Faz tempo que você não participa, né? Faz muito tempo. Ela não queria participar, gente, eu acho. Eu tenho um pouco de vergonha, eu confesso. Tá na cara. Tá na cara, Ela né? não acredita em mim, mas é verdade. vergonha que ela Entendi. tem. E eu acho que, principalmente, assim, quando a gente tá só a gente, acho que tem um... Só a gente, né? Só a gente e os 200 que estão assistindo. Não, isso é verdade, mas isso a gente... Quando vai Não pro dá ar, pra ver, né? eu não teria coragem de apertar o Escutar botão sua pra voz. ir pro ar. Mas quando tá só a gente, acho que eu sinto menos pressão, né? Porque Entendi. não é tão... Inclusive, a Iris em falou casa. que no final desse episódio vai fazer uma indicação pra vocês. Ai, é no final? É no final, não é Tá agora. bom. É no final. Não, né? aguardem até o final. Tem que Vocês ficar vão ver até a o final indicação pra que a assistir. Iris quer fazer pra vocês. Perfeito. Então vamos lá. Antes de começar então o episódio, não se esqueçam, deixem lá os seus comentários, segue a gente no YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho para você já receber as notificações de conteúdos novos que a gente vai trazer para vocês. É que agora nos dias 19, 20 e 21 desse mês agora que vai vir, nossos parceiros, o pessoal do Cromatografando, vai fazer o curso e o treinamento para vocês gratuito sobre cromatografia. Nos dias 19 às 4h30, nos dias 20 e 21 às 8h30 da noite no canal do YouTube. Então aproveita, corre lá também, assiste. Acho que a gente já discutiu isso, quanto é importante a cromatografia para a nossa carreira de modo geral. Então aproveita, corre lá e participa, tá bom? Se vocês perderem alguma coisa aqui também, dá para vocês irem lá no Spotify, dá para vocês irem no Instagram. A gente sempre compartilha bastante coisa desse conteúdo e também no LinkedIn para você ficar ligado do que está acontecendo, certo? Certo. Só lembrando que YouTube, Spotify, Pastelaria Podcast e Instagram, Facebook e LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Exatamente. E eu já aproveito, se você está assistindo agora no começo, eu já aproveito para dizer para vocês que o mês de abril será diferente. Tadá! O mês de abril tem uma coisa muito especial que a gente vai anunciar para vocês ainda esse mês em breve, mas pode ficar ligado que o mês de abril vai ser um mês que talvez seja
o primeiro projeto mais audacioso que a gente fez depois do próprio podcast, né? Exato. Que a gente tá tentando fazer uma coisa bem legal pra trazer pra vocês. Tem a ver com podcast, tem a ver com Sim. podcast na estrada, mas ainda vou guardar. Vai fazer um suspense. Nossa, eu tô super... Eu acho que eu não sei. Você deveria saber disso daí. Eu achava que o que viria em abril era o Julinho. É. Também. Julinho na estrada. Isso é uma coisa muito importante para Spectra Também. Mas fiquem ligados que até o final do programa talvez eu vou ver se a gente conta ou não. Se não, mandem comentários pedindo que a gente anuncia pra vocês, tá? Então vamos começar. Vou entrar Bora. aqui o comentário. A vou gente pedir. já falou, como a Maria Aquecidos. falou, trouxe vários episódios aqui, motores. a gente discutiu algumas coisas de estabilidade, fez o episódio da Vanessa, fez o da Érica, se você não viu, volta lá. Mas antes da gente começar, se você caiu nesse episódio agora, vamos falar um pouquinho sobre o que são os estudos de estabilidade, só para dar uma introdução do assunto, contextualizando o assunto dentro de uma perspectiva talvez que a gente não discutiu nos outros episódios, tá? Exato. A gente pontuou muito, por exemplo, no episódio da Vanessa, como era a legislação, questões regulatórias e tal, mas a gente não falou realmente da prática, do experimental, das condições e tudo mais. Então, o que é o estudo de estabilidade? Vou junto com a Você e a as Tchatcha meninas começam aqui, vai. Tchatcha para tchatcha. De tchatcha para tchatcha. A gente falou, né, nos podcasts anteriores, um pouquinho, no da Vanessa, lá, o estudo, a parte mais regulatória dos estudos de estabilidade. Com a Érica, a gente falou especificamente dos estudos de estabilidade em uso e pós-reconstituição e diluição. Só que a gente tem dois tipos de estabilidade que são as mais faladas, as mais... Não sei se as mais importantes, né? Porque acho que o estudo de estabilidade compõe vários estudos, mas que são muito importantes para a gente definir o prazo de validade do medicamento. Dentre elas são a estabilidade acelerada e a estabilidade de longa duração, certo? A estabilidade acelerada, ela é uma manobra regulatória para a gente conseguir fazer o pedido de um prazo de validade provisório. Então, e por que isso, né? Porque quando a gente desenvolve um medicamento e faz o estudo, a gente quer submeter isso o mais rápido possível, né? E o estudo de longa duração, como ele é para definir o prazo de validade real, ele precisa correr até o final do prazo de validade que a gente quer. É que pode chegar... Depende do medicamento, não é? Então, mas assim, longa duração você pode chegar a 24 meses, a depender do medicamento, que não acontecer nada, e você quer estender, a empresa quer estender, pode 36. E aí tem que esperar 36 meses para terminar. E continuar os estudos, né? Então, assim, vai muito a depender de como que é a estabilidade do seu fármaco, né? No tipo de formulação que você está propondo, que você vai vender, o que você está colocando no mercado, e entender se ele aguenta, porque não adianta nada você comprar um remédio que não é 100% lá, vai ter o 100% do ativo para, né, ter a sua atividade farmacológica e tudo mais. Então... Exato, perfeito. E aí, assim, só que a empresa, ela não quer esperar 36 meses para mandar isso para a Anvisa, que vai demorar mais um tempo para a Anvisa avaliar. Então, tempo é dinheiro na indústria farmacêutica. Então, para isso, a gente tem a estabilidade acelerada, que a gente faz durante 6 meses apenas, numa condição um pouquinho mais drástica do que a estabilidade de Qual que é a longa condição duração. um pouquinho mais drástica? A acelerada é uma condição padrão para o mundo inteiro, e a gente expõe as amostras a uma temperatura de 40 graus e 75% de umidade durante 6 meses. Isso. Né? A gente faz as análises no tempo zero, em 3 3 meses e em 6 meses. Então, o 6º mês, ele vai nos dar uma previsão do que eventualmente seria um resultado de uma estabilidade de longa duração. De 1 ano, né? De 12 meses. Exato. Esse acabou de falar o chance né, do porquê que a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Mas vou guardar para as cenas dos próximos capítulos. Mas posso Pode opinar. dar uma complementadinha? Claro, claro. Em relação a por que são esses parâmetros, né, que o nosso medicamento é exposto. Essa questão de 40 graus e 75% de umidade, né? Que ele eu não lembro exatamente quem é que disse sobre essa questão de o incremento de 10 graus na temperatura. Arrhenius.
É o Arrhenius? É um Arrhenius, uma Arrhenius. relação de Arrhenius. Um jovem chamado Arrhenius. É. Foi ele. Um jovem. Foi ele que disse. Se você aumenta Exato. a temperatura a cada 10 graus, você dobra a velocidade da reação. velocidade. Então, por Exato. isso que o estudo de estabilidade de 6 meses com uma temperatura 10, com 10 graus 10 graus a acima mais. do que a teoria, no que a gente realmente quer prever a estabilidade, né? Nos 30 graus, 30 né? graus. Você automaticamente na zona climática, a dobra. gente dobra toda a reação, né? A formação Velocidade, de tudo produto mais. de degradação e tudo mais. E faz com que, então, esse 6 meses de estudo resulte no prazo provisório de 1 ano, né? Exato, mas por que isso, né? Porque assim, como eu disse, na estabilidade acelerada, ela é válida, essa condição a 40 graus, 75% de umidade, é válida para o mundo inteiro. Só que a gente está no Brasil. Vai, Brasil! E o Brasil, gente, é a pior zona climática que existe descrita no mundo. Por quê? Porque a gente tem uma alta temperatura e uma alta umidade. Então, quando a gente fala da estabilidade de longa duração, a gente precisa expor as nossas amostras numa condição de 30 graus, 75% de umidade, Sim. que é classificada como zona 4B. Né? Então, existem várias zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4A e zona 4B. Né? Essas zonas climáticas, elas são correlacionadas ao clima de cada país Isso. e de cada região. Da região, exato. Né? Então, por exemplo, Estados Unidos é zona 2, que é 25 graus, 60% de umidade. Né? Por quê? Porque o clima Deles é diferente do nosso. de uma forma geral e extrapolada até, a gente expõe essas amostras num pior cenário para definir um prazo de validade contemplando as piores condições. No Brasil, a gente tem 30 graus, 75% de umidade. E é uma média de fato, porque se a gente for para o Nordeste, por exemplo, ou para o Norte... Aí a é gente 65 graus na sombra. Aí eu lembro do podcast da Vanessa falando, é um aquário. É um Você aquário. tá Manaus, Aquário. você tá num aquário. Exato. Vocês já foram nas cataratas do Iguaçu, que não é nem... É lá no sul. No verão, assim, é como entrar numa câmara, numa sala a 30 graus, 75% de umidade. Assim, é uma coisa assim, que você não consegue parar de suar, é uma loucura. Mas eu ia perguntar aí, já entrando então entrando em outros tópicos que vocês fizeram esse resumão bacana aqui. Muitas dessas informações estão lá na RDC 318, certo? Então, tudo que a gente está falando, isso os é estudos têm importante. que serem feitos O de arcabouço acordo. regulatório do que a gente está falando é RDC 318 e tem o Guia 28 também lá de 2019, ambas, Perfeito. para nortear o que a gente está falando aqui da parte regulatória. Perfeito. Mas aí eu ia trazer um contexto prático, assim, você, né, na experiência, principalmente vocês duas. A decisão tomada de colocar 30, 75 ou 40 e pensar que é zona 2, zona 4 e tal, como é que a gente hoje no Brasil, ou na experiência de vocês duas, é sempre assim? É sempre considerando zona Brasil, a gente vai sempre colocar essa temperatura ou não? Ou as pessoas aleatoriamente começam a tentar simular estudos com temperaturas específicas, com temperaturas que não significam necessariamente a do Brasil? Produtos, inclusive, se vocês tiverem a experiência, produtos que são de fora, que são registrados aqui, os estudos vêm na mão de vocês com a temperatura zona 4B ou não? Como é que foi na experiência de vocês? Pode falar, Tia, já começa. Você tem preferência aqui. Eu tenho preferência. Preferência. A licença preferencial. poética, gente. Tem uma barriguinha. poética. Ela tá até um pouco barriga, distante do microfone, gente. Vocês A barriga me entenderam. encosta, a barriga me encosta. Julinho já tá aqui falando. Assim, para você registrar, né, ou você manter o seu produto no mercado, né, registro, pós-registro, você tem que seguir a legislação que a Anvisa pede, da 318. Ou seja, você tem que colocar o seu medicamento sempre na condição climática de 30 graus, 75% de umidade relativa, e 40 graus, 75% de umidade relativa para fazer a acelerada e a longa. Só, isso padrão, Teoria, né? teoria. Isso padrão, porque assim, para quem trabalha ou para quem não conhece, dentro da indústria farmacêutica, na área de desenvolvimento analítico, que é o laboratório que a gente trabalha, a gente é dividido em várias equipes. Então, tem a equipe de desenvolvimento, tem a equipe que faz uma validação de método, tem a equipe de estabilidade. E essa equipe de estabilidade, a gente brinca, mas chora também com essa informação, eles sofrem muito, porque se você não tem um planejamento bem feito na etapa do desenvolvimento, né, desde lá da pré-formulação, junto com a equipe do laboratório, e definir bem qual formulação que você vai trabalhar, se tem alguma coisa que vai impactar, que temperatura, umidade. Então, assim, quando você fala, será que
você tem que trazer outras temperaturas, outras umidades. Existe uma maneira de você extrapolar isso para quem está lá no final da cadeia, que é o pessoal da estabilidade, não sofrer quando o produto estiver cumprindo a norma regulatória. Uhum. Né? Então, acho que assim, você ter um desenho experimental para você chegar ali no final e o pessoal não ficar sofrendo é o ponto crucial que a gente precisa trazer aqui para a mesa. Tá. Né? Então, Isso assim, na prática você acha que acontece ou não? não, assim... Não, na sua experiência. A minha estamos falando das suas experiência, experiências. não, né? Uhum. Não. Então, eu sempre vi o pessoal da estabilidade sofrer. Por quê? Porque sempre quando chega lá no finalzinho da cadeia deles, olha, apareceu um produto de degradação. Tem como adicionar no método. Tem como adicionar no método, tem como qualificar essa impureza, porque Tá. tem que caracterizar, identificar. Então, assim, são N problemas. E aí é sofrível para todo mundo. Até para a cadeia da própria indústria farmacêutica, né? Então, a parte da equipe que faz o gerenciamento de projetos e tudo mais, todo mundo sofre, porque você fala, pô, no final do seu produto, você chega lá e vê um produto de degradação que você tem que trazer. Vou ter que mexer no meu método de novo, vou ter que validar de novo. Quanto que eu estou gastando, sabe? Uhum. Vou ter que qualificar, faço interno, terceirizo, como é que eu trabalho isso? Então, tudo isso é uma dor de cabeça, né? Para todo mundo. E a sua? Eu acho que assim, eu acho que só trazendo um racional de linha do tempo, né? O que é importante a gente trazer aqui? Os estudos de estabilidade, eles são conduzidos no final do processo de desenvolvimento. Não E faz isso, o menor sentido. exato. E isso que é uma grande dor, né? É uma grande dor, eu acho que da indústria como um todo. Eu sempre falo que assim, se eu fosse o dono da empresa e eu visse isso, o risco que a gente assume ao longo do desenvolvimento, para depois concluir na hora de a gente enxergar aquilo no final. A gente no conhece momento o da produto no submissão, final, né? A gente faz exato. tudo sem conhecer. Exato. O realmente Putz. o real. E isso é uma dor imensa, assim. Por quê? Porque é o que a Ari tá falando. Você vai descobrir a estabilidade desse produto na hora que você finalizar o estudo de estabilidade acelerada, né? Acelerador, ou acelerada, depende, como queiram. Só que esse estudo, ele acaba muito justo do momento em que a gente vai submeter todo o dossiê De um do produto, medicamento. Né? Então, o que a Ari está falando é que, assim, no momento em que a gente conclui uma análise de 6º mês de estabilidade acelerada e a gente tem algum resultado fora de especificação, tem que parar tudo e aí tem que entender o que significa aquilo. Muitas vezes tem que voltar para alguns processos, por exemplo, como validação, porque se você tem, por exemplo, uma impureza... Você tem que validar tudo de novo. Exato. Se você tem uma impureza que ela era desconhecida e, de repente, ela virou conhecida, ultrapassou todos os limites, eu vou precisar estudar a toxicidade dela, o meu método ele não foi desafiado para aquela concentração de impureza. Então, eu tenho que voltar. Só que voltar requer não só investimento de recursos, né, recursos materiais e recursos humanos, mas também tempo. E tempo, gente, não é muito negociável na indústria farmacêutica, não. Quanto tempo que demora, mais ou menos, para desenvolver um método analítico? Se você for muito bom ou se você for... Se você tiver o Fusion, ou se Se você tiver tempo para se você desenvolver... tiver... quantos equipamentos, pessoas... Exato, assim, eu Tem acho tudo. que Não, mas esse é uma outra outra- questão. realmente. Seu produto tem Mas quantos IFAs? Exato. Porque se eles tiverem De uma misturas, maneira ferrou. geral, as empresas têm aí 1 mês, 2 meses para desenvolver e validar. É isso mesmo. É muito desafiador. Muito. E quando eu tô falando, Só por pra falar exemplo, que tem defesas de doutorado que envolvem isso. E aqui No a gente tá caso, falando eu. a gente tá falando em 2 meses. E defesa de doutorado é 4 4 anos. Exato. Então, É lógico que você vai estudar a rebimboca da parafuseta no doutorado, mas é um prazo bem desafiador, assim. Então, não dá muito para você ficar testando e prevendo o que vai acontecer de fato na estabilidade, né? Então, hoje, dentro do processo de desenvolvimento, inclusive, a gente não tem estudos que desafiam a estabilidade antes de chegar no estudo de tá, estabilidade. mas calma, antes de você ir para esse ponto, que talvez vai gerar até uma quebra de paradigma para as pessoas que estão ouvindo, eu queria trazer outra questão de dificuldade, que é uma dificuldade que eu converso bastante com a Tati aqui,
que é a questão, pensando no experimento em si, a quantidade de amostra é sempre absurda, Nossa, certo? Sim, Absurdo. absurdo. Então, Não como que... Vamos tentar fazer É. uma simulação aqui da quantidade de experimento mais ou menos em números, assim, tipo, não- você tem um produto, Sim. quantas amostras você vai rodar a cada tanto tempo, Muitas, sei lá. né? E assim, vai depender de como que você desenvolveu o método. Por Exato, exemplo, você tem um depende. método para comprimidos. Você Uhum. tem que ver o quanto que o analista que desenvolveu aquele método Usa de comprimido pra para aquela- rodar uma... Pra rodar um Exato, método. uma às vezes análise, ele precisa de um blister, né, com 10 comprimidos para macerar, preparar, fazer o preparo de amostra dele. Então, assim, isso vai depender muito de como que foi o método desenvolvido. Só que, por exemplo, quando a gente fala muito, é porque não é só um tipo de uma formulação, às vezes, que a gente está trabalhando. Às vezes, a estratégia da empresa é trazer 2 a 3 formulações, 2 a 3, 4 tipos de material de embalagem que você vai condicionar o seu produto, e isso é um acúmulo de tarefa. E de informação e de também, né, pra você armazenar. Exatamente, para você armazenar e gerando, né? Porque Não, você... e interpretando, inclusive. Exatamente. Porque, assim, isso é uma coisa... Essa questão que a Ari trouxe da embalagem, gente... A gente via muito isso É, na indústria. isso Assim, é às vezes real. não tinha nem espaço para alocar a amostra. Porque por mais que a indústria tenha um puto espaço, né? Mega Galera, espaço, vocês não sabem, às vezes, tem salas. tem salas Exato. só para Salas, isso. espaços. Eu tô falando 50, 100 metros de espaço. Não, é um andar, que é assim, um só negócio gigante. andares, É. que é só de câmeras. Só câmeras. câmeras. É. E Você aí, entra inteiro, você pessoa entra dentro da câmera. Exato. e Não se é você tem estufa. e se você tem que acondicionar, e se você tem que Quê? acondicionar. Seria, mas a gente já mostrou, inclusive, no vídeo. O Leandro deu uma dica aqui pra imaginar a câmera do vídeo que a gente mostrou na Polar. É aquilo, você entra dentro da Você câmera. entra, grande. a gente entrava, abria É. a porta e já suava, né? Porque né, dentro mas assim, você De jaleco ainda. de jaleco ainda tudo, EPI, você tem que estar lá preparado para tudo. O óculos já começa a embaçar. É, Aí você pode errar, inclusive, que você não enxergou direito, pegou Não uma sabe nem amostra que ou estante outra. que você tá colocando, É, sabe? O negócio, foda. sabe? Mas É. assim, era um absurdo. A gente entrava nessas salas e realmente, ó, essa área aqui tá só para tal produto. Tipo, às vezes era um produto e a empresa tem 300 produtos, entendeu? Milhares de produtos ali para trabalhar. Então, isso também é espaço, acondicionar, planejamento. Replicata também, né? profissional, Gente, Não, era, e imagina, a gente via imagina sofrer mesmo. essa E dor todos por os 20, tempos. não, e por 24 Exato. meses. Isso. Exato, e todos os tempos, porque você faz no T0, para você colocar os materiais, né, as amostras na câmara, você precisa fazer uma análise inicial. Exato. Então, analisa tudo que vai para a câmara, com todas as embalagens que tem lá, que você está buscando Querendo qual que é a melhor. E Torcendo E pra assim, alguma ser boa. Exato. só fazendo também um adendo, assim, quando a Maria trouxe a questão do estudo de estabilidade acelerada, então a gente faz tempo 0, 3 meses e 6 meses. O longa duração, por mais que a gente tenha 24 ou 36, não é que é mês a mês, porque também aí ficaria surreal, impossível. É. Mas a gente tem, né, o tempo 0, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12, 18 e 24. Não, é mais Então, coisa pra assim, caramba ainda. Mas é muita coisa, entendeu? Porque você tem que deixar de perdido ali a amostra, né? Durante todos os outros meses. E a gente sempre deixa um excedente, porque sempre. o método pode dar algum erro na hora. Você precisa pegar mais você pode amostra. Exato, você tem que ter sempre Imagina um se excedente de erra amostra. e aí você Você tem tem que que começar de pegar- novo. Às vezes você tem que pegar a amostra que Isso você... não, ti- não, Não, vai então, estar acontecendo, querido. Você não pode errar. Você não pode errar, então É. você põe um excesso mesmo Exato. ali de amostra para condicionar, porque às vezes você tirou, hoje é meu 3 meses aqui que eu vou fazer. Puta, deu erro, já, galera, pega um pouco do excedente ali que era pro 6º mês, entendeu? Traz pra cá. Traz para cá, porque é isso, entendeu? Tudo pode acontecer. Não, e é muita amostra, é fácil de dar erro, é fácil de... E eu lembro de encontrar a bancada da Ari lá, na época da Tchê, vocês não estão ligados. A quantidade de potinho que ficava na mesa dela, de vaio, Balão, gente, balão volumétrico pipeta, é de maravilhoso. ponteira, na verdade. Ficava assim é muita coisa. E as pessoas geralmente têm que tirar dias pra fazer isso, né? É dias. Você não faz isso Dias. um Não, dia a só, equipe- não. A equipe de E estabilidade 3 ela turnos, é super né? sobrecarregada. 3 turnos É. de trabalho. aí. Você ia falar alguma coisa? Não, na verdade é só uma curiosidade que eu queria entender, que eu tentei visualizar a sua bancada e eu pensei nela toda organizadinha, assim.
Ela era Não, sem tem que dúvida. ser, tem que ser É, e organizada. E agora, Tia, Tem que uma ser, porque pergunta. senão você se perde. Uma E pergunta. assim- Naquela caixinha que ficam as pipetas, você é daquelas que pega na sequência Pego. as ponteiras ou é Ou vai aleatório? pegando Não, a que pego dá. na sequência. Me incomodava achar os furos ali. Isso aí é Não toque. sou virginiana, tá? Que fique bem claro, mas Não, isso aí já é isso toque, habita gente. em mim às vezes. Eu também. Mas E- eu vou falar que eu quase perdi a amostra, porque assim, já pus pra rodar, deixa eu limpar esse balão. Aí depois a amostra faz tudo de novo. De tão querendo limpar a bancada, porque isso aqui já me irritou, essa bagunça, mas não dá, você tem que deixar lá. Não, e aí eu ia falar. E aí, então, considerando tudo isso que a gente falou, esse cenário de alguns desafios e dificuldades intrínsecas do próprio método, da própria atividade, né, ali, e você ter que usar as câmeras e tal, e aí o final, depois, quando você roda tudo, você acaba tendo surpresas, como que hoje a indústria, não tô falando da quebra de paradigma que a gente está tentando trazer aqui, mas como que a indústria hoje lida com isso? Em teoria, ela joga questões aleatórias, fala, não, vamos tentar estressar um pouquinho, eu faço estudo de estresse, só para diferenciar mesmo. Eu pego o estudo de estresse e eu uso o estudo de estresse, eu posso usar o estudo de estresse forçado para prever alguma coisa, como que... Eu acho que a dor é tanta que a indústria foi tentando trazer algumas alternativas para tentar entender o que de fato vai acontecer lá na estabilidade. Para tentar se prever o máximo de alguma surpresa, Exato. até pro lado do método mesmo, né? Não estamos Sim. falando do produto, né? Exato. Mas também do produto, Sim, porque sim. você não quer ser surpreendido por um resultado fora da especificação, né? Porque requer muito trabalho adicional. E isso precisa de alguma forma estar previsto. Então, primeiro a gente começou, por exemplo, com os estudos de compatibilidade, que não existiam antes. Eu lembro da gente trazendo isso para dentro do Axê Foi na isso mesmo. época, para dentro da pré-formulação, né? Por quê? Porque do que adianta eu entender qual que é a instabilidade do meu produto se eu não consigo mudar ele, certo? Então, eu não tenho... Lá na estabilidade, se eu tenho um resultado fora, é isso, querido. Vai assim mesmo, né? O que a gente consegue fazer para remediar esse problema? Agora, tem como prever? Vamos lá estudar no começo. Aí o farmacotécnico passa, quais são os recipientes que vai usar, qual que vai ser o processo que vai ser utilizado. E a gente começa a tentar estudar isso de alguma forma. Tanto preditiva, né? Porque a gente consegue fazer isso com ferramentas computacionais hoje. Então, uma predição de compatibilidade, uma predição de degradação, para que você consiga planejar, né? Não só a escolha dos recipientes, mas também do processo. E depois a gente vai para uma prática que são os estudos de compatibilidade. Só que os estudos de compatibilidade, como eles são desenhados hoje, né, existem várias formas de fazer esse estudo, mas basicamente, falando de amostra, a gente tem misturas binárias, né, que são lá o ativo e cada um dos recipientes, e depois você faz uma composição total, assim, uma mistura simples, e incuba isso na condição que você tem disponível. Mas isso você está fazendo já ao mesmo tempo que você está desenvolvendo o método e tudo mais, ou não? Então, você está na pré-formulação. Tá bom. Aí é um momento que você começa, inclusive, a mexer no método. Então, não é um método ainda indicativo de estabilidade, é um método, muitas vezes, ou um método farmacopeico, o método que você tem ali disponível para começar, para ter segurança naquele resultado. E aí você começa a mexer nesse método para transformá-lo num método indicativo de estabilidade. Mas a gente está falando de uma etapa de screening. Então tá tudo bem não ter um método validado, testado, desafiado e tal. Você tem que ter os mínimos dos desafios feitos para você confiar naquele resultado. Tá. Né? Enfim. Então a gente expõe tudo isso e existem duas formas diferentes de avaliar essas amostras. Uma forma qualitativa e uma forma quantitativa. Então, existem muitas empresas que optam por fazer isso de uma forma mais rápida, até porque a gente enfiou esses estudos no meio de um cronograma. Né? E tem amostra, tá? E tem amostra gera para amostra. Caramba. Ainda bem que você falou caramba. Não, Ia ter um pi aqui. Não, exato, porque se você tem 10 recipientes, por exemplo, que é comum de ter, você tem que fazer individual com cada um, sistema aberto, às vezes sistema fechado, às vezes em duplicata, para você conseguir... O que é sistema aberto e sistema fechado? Só para quem tá ouvindo. Você vai expor numa câmara, numa condição que você tem disponível, geralmente uma condição mais drástica, que é acelerada, então 50, 60 graus, ou
60% de umidade, 75% de umidade, enfim, o que você tiver ali disponível. porque acima não- do que a legislação pede, né? Exato. Então, ou seja, é o Pra estresse. você tentar ganhar tempo, né? Que é o que a Iris falou da questão do Arrhenius. Quanto maior a umidade, Isso. Temperatura. a temperatura, mais rápida essa reação, em teoria acontece. E aí você vai analisar essas amostras, de novo, ou qualitativamente ou quantitativamente. Algumas empresas fazem isso qualitativamente por análises espectroscópicas. Espectroscópicas, que deu uma embaralhada aqui. A língua deu uma bagunçada. É. Ah. E aí, o resultado deu ou não deu? É ou não é? Mas é muito difícil, gente, porque deu ou não deu o quê? Qual que é o risco que eu tenho, né, que eu corro com essa informação? Assim, eu tenho uma incompatibilidade, mas assim, eu estou testando mistura binária. Será que isso vai ser Você não real? tá vendo a compatibilidade, né? Não, você não sabe nem, você não colocou nem no processo, né? Uma granulação úmida. Mas será o que esse recipiente entra em contato com o meu Exato. ativo nessa formulação, de Exato. fato? Isso é um ponto importante, segura aí, ó, não esquece, depois a gente vai trazer esse assunto de volta, mas é importante. Exato. Então, assim, é todo E o processo E o também, processo. porque ali dentro do processo acontecem muitas outras Exato. coisas. Que pode Bom, melhorar ou pode ou piorar. É, isso aí. né? E aí? E aí a gente foi entendendo isso ao longo do tempo e foi descartando as análises espectroscópicas. E fomos para análises quantitativas, por HPLC, por métodos já promissores a indicativos de estabilidade. E aí a gente tinha um resultado real. Então, muitas vezes, gente, e aí você tem duas medidas, ou o teor ou o produto de degradação. Teor é um negócio que, assim, é difícil medir, porque você está fazendo um estudo em pouquíssimo tempo. Geralmente, uma exposição na compatibilidade dura uns 15 dias. Porque você não tem muito tempo para ficar lá no começo fazendo um experimento. Então, nenhum teor de nenhum ativo que se preze, né? Que é o que a gente tem no mercado, o que deveria acontecer, ele vai cair muito drasticamente em 15 dias de exposição só. Então, não é uma A não ser que seja uma coisa visual, né? Você fala, nossa, de branco ficou marrom aqui. Opa, o que aconteceu? Exato, né? Então, a gente gosta de fazer uma medida mais fina e os produtos de degradação trazem essa sensibilidade um pouco maior a esse tipo de experimento que a gente está fazendo. Mas, ainda assim, a gente está falando de um experimento de misturas binárias que não envolvem o processo, que não envolvem aquilo que, de fato, vai se tornar o produto. E aí, dificilmente você consegue relacionar um resultado de compatibilidade numa pré-formulação com um experimento desse com o que, de fato, você vai encontrar na estabilidade. Inclusive, ó, se você é o pesquisador que faz mistura binária, já deixa pra gente aqui pra gente saber se você aplica mistura binária no seu dia a dia, porque aparentemente é como todo mundo faz. Exato. Certo? Sim, E, sim. e se você sente dor em fazer todas as pesagens que você tem que fazer. E o interessante pra para correr esse dizer, interessante dizer que, óbvio, se você for tentar ver incompatibilidade como um todo, na mistura binária, pode ser que você vai encontrar uma incompatibilidade ou outra, Exato. mas você não consegue ver depois, por exemplo, se aquilo que forma interagiria com outra coisa do seu produto, porque você não expôs dessa forma. Como Então, diz o Quality by Design, você está fazendo uma análise univariada, né? Um one fat. fat. Que aí você realmente sabe uma coisa interagindo com a outra, mas você não sabe todas A elas sinergia. interagindo entre si, Exato. né? Que então você está perdendo informação. A realidade é essa. Sim. O quanto que isso impacta no meu produto? Bom, primeiro que se você fizesse o projeto, ou se fizesse o produto de uma outra forma, você conseguiria comparar. Como você não faz, você não vê. Automaticamente você acha que é o jeito que tá correto, que é a melhor forma, só que aí no final aparecem as impurezas e aí tem que qualificar. Ou você tem que voltar o seu método inteiro e aí você não e conseguiu até- mapear. E outra coisa, Natan, eu acho que também você pode matar um projeto ou eliminar um recipiente importantíssimo para o seu processo quando ele nem seria um risco. É isso mesmo. Você entende? Então, assim, vamos supor, lactose, que é um clássico de escolha de recipiente, ele é importantíssimo para processo. E aí, se você tem uma interação, né, sei lá, uma reação de Maillard por causa da lactose, e você mata a lactose do processo e obriga o farmacotécnico a trocar, às vezes ele tem que reformular todo o processo, redesenhar todo o estudo. Só que vai chegar no final, a lactose nem entra em contato com o seu ativo. Sabe? Então, assim, você fez um processo que não é um processo que vai favorecer essa reação. Você tem uma embalagem que vai impedir com que aquela reação aconteça. Enfim, no caso
da lactose, não necessariamente porque é temperatura, e aí não tem muito o que fazer. Mas se fosse umidade, por exemplo, a embalagem contribui também para tudo isso. Então, é uma tomada de decisão muito importante em cima de resultados pouco promissores, assim, né? Pouco reais. Ou, na verdade, muito simplistas. Talvez não necessariamente pouco reais, mas também muito simplista, porque é muito mais complexo do que... Exato. E aquilo que a gente falou, que até a Ariane trouxe aqui também, que quando você põe os seus recipientes ou seu IFA dentro de um processo, você muda as características dele, físico-químicas, por exemplo. E dos recipientes também. E dos recipientes também. Então, uma coisa que era exemplo simples, porque depois a gente vai trazer isso. Uma coisa que um recipiente ou um IFA que estava numa forma de uma forma cristalina específica, você colocou numa granulação úmida que talvez seja mais utilizada, você transforma aquilo em amorfo. E se você transformou em amorfo, agora mudou tudo. Estabilidade, inclusive. Toda estabilidade muda. Solvatação muda, Tudo umidade, absorção, higroscopicidade, muda tudo. Então, você não está pegando isso, e você não vai pegar mesmo a não ser que você replique exatamente todo o processo. E não é o que, em teoria, todo mundo faz. Exato. Certo? E aí tem uma outra saída para essa dor, que é a hora que a formulação fecha, as empresas, enquanto tá lá, precisa validar o método, né, deixar tudo bonitinho para começar o estudo de estabilidade, as empresas também colocam essas amostras já, que são as amostras que vão para os estudos de acelerada e longa duração, numa condição ainda mais drástica. Sim. Por um período menor de tempo. Então, porque elas querem ou ver o que vai acontecer. Então, parar de ser surpreendido. Então, assim, só que isso, por exemplo, eles não são dados que se utiliza, por exemplo, em registro. Não são dados regulatórios. São testes específicos que eles Exato. fazem internamente. Exato. Questão de curiosidade. Exato, assim, ó, é só querer ver o que vai de fato acontecer. É o porque- screening, que você trouxe falando. É um screening. Você tá tentando se antever de algo que... Você vai assim, hoje eu vou por 60 graus. É isso. Exato, e assim, só que muitas vezes você não tem as condições que você deseja. Você tem uma câmara lá menorzinha, que fica dentro geralmente, né, lá do desenvolvimento analítico mesmo, e ela tem uma condição setada ali, validada, qualificada, e você aproveita ela para fazer esses estudos, para tentar ter uma luz no fim do túnel, assim, né, antes de ir para os estudos oficiais de estabilidade. E aí essas condições variam. Pode ser 50 graus, 75% de umidade, 60 graus. Quanto maior a temperatura, mais difícil a umidade, mais difícil deixar a umidade alta, né? Então, tem essa questão prática também das câmaras que acabam dificultando bastante. E aí, essa é uma medida também desesperada de conseguir enxergar alguma coisa. Então, você coloca numa condição mais drástica como essa por um mês, às vezes, se você tem esse tempo, e faz uma análise prévia para tentar entender esse comportamento. Mas aí, quando a gente pensa um pouquinho, por que essa escolha, por que essa temperatura, por que essa umidade? E cientificamente falando, não tem o porquê. Porque é o que eu tenho, né, ali disponível, no tempo que eu tenho disponível. Logo, eu vou aproveitar isso aqui para ter pelo menos um cheiro do que eventualmente pode acontecer na estabilidade. E aí a gente começa a fugir um pouco de um racional técnico-científico, assim, né? Científico, né? Do que, de fato, de uma correlação que eu poderia fazer dessas amostras com o que vai acontecer na estabilidade real, né? Tanto acelerada quanto de longa duração. Então, é uma dor que a gente tenta sanar, mas que eventualmente não nos traz grandes respostas. Não é que ele traz, porque você não tinha nada, né? Logo você tem alguma coisa, mas não é uma resposta assertiva a ponto de eu saber o que é que vai acontecer no final do meu prazo de validade. Então, aí eu tenho até uma coisa pra gente discutir, assim, né? Por que então eu usaria, né, nesse caso, por que eu colocaria lá 50 graus? Por que eu colocaria? Porque fica difícil, porque nenhum endpoint você tem para... Provavelmente, se a gente falar isso, se a gente pegar da indústria, alguém vai falar que coloca 50 graus. Outro vão falar que coloca 60. O outro fala 70. E aí fica mais difícil ainda. Porque automaticamente você vai ver coisas acontecendo.
ou você pode ver coisas acontecendo no seu produto que não necessariamente vão acontecer na vida real. Exato. Porque cineticamente falando, não está favorecido. Mas pode ser que sim, e aí você nunca vai saber, e aí você vai ficar se preocupando no final, e aí é mais uma dor de cabeça, né? Sim. E aí, a partir disso, que hoje também se faz, aí eu queria trazer um pouco dessa discussão da tendência, da curva de tendência, que seria mais ou menos dentro desse contexto. O que é a curva de tendência que as pessoas também utilizam para tentar entender ou prever a estabilidade do produto? A tendência, na verdade, nada mais é do que uma aplicação estatística, né, diante dos resultados que você tem na estudo de estabilidade acelerada e longa duração, para tentar prever o prazo de validade do medicamento. Então, hoje, até regulatoriamente falando, para você pedir ou pleitear um prazo de validade, sem ter o estudo de estabilidade de longa duração concluído, você precisa entregar para a Anvisa um estudo do que você acha de como que você acha que o seu medicamento vai se comportar até o final do prazo de validade. Então, lembra, a gente tem sexto mês acelerado, que como a Iris trouxe pra gente aqui, né, ele vai prever só 12 meses de estabilidade de longa duração. E só resgatando um pouquinho bem rápido, que a gente não concluiu isso no começo, por que que é isso, né? Porque eu tenho um incremento de 10 graus. Isso. A teoria é, quando eu tenho 10 graus, eu dobro, né, a velocidade a energia Você de aumentou a ativação. temperatura do que era de estabilidade de longa duração para o acelerado, que ele aumenta Isso. esses 10 graus, Exato. certo? Se no longa duração eu quero 24, no acelerado eu vou ter 12, Sim. né? Então, assim, eu não consigo extrapolar um resultado de sexto mês acelerado para 24, com certeza. Muito provavelmente, e na prática a gente vê isso acontecendo, você consegue qualitativamente. Quantitativamente é muito difícil você extrapolar. Não, e é difícil extrapolar porque a correlação não é linear, né? Assim, Exato. A gente vai entrar nesse ponto. E aí eu pego esse gancho para falar da análise de tendência. Sim, sim. Porque a análise de tendência... É uma regrinha de 3. Exato. Mas- E ela obriga com que o comportamento do seu medicamento seja linear. Então, a degradação, tanto a queda de teor quanto a formação de produto de degradação, ela tem... Eu já estou falando análise de tendência. Ela parte do princípio que é um comportamento linear, né? E aí temos um ponto. Né? Que Porque- não é, que é o que eles falou, não é linear exatamente, certo? Exato, não necessariamente. A gente tem um sistema heterogêneo, né? A gente está Muito. falando... Ainda mais se a gente pensa em Não, e- sólido. sólidos. Não, e tem Exato. também fatores limitantes, né, no processo também. Pensando no incremento da concentração de um produto de degradação ou a queda do teor, por exemplo, não significa que quando você formou, vai ter menos para formar. Então, né? Sim. Exato. Vai consumindo, né? Exato. Então, assim, não precisa nem pensar muito para entender que realmente não tem como ser Exato. Não, Mas proporcional deixa eu só linearmente. fazer assim. um fechamento assim, porque falando do ponto de vista, vamos nos colocar na cadeira do regulador. Né? O regulador ele precisa tomar uma decisão de qual que é o prazo de validade provisório que ele vai dar para aquele medicamento. Sim. Ele não tem informação. Né? Tá Ele bom. não tem um estudo de estabilidade concluído de longa duração. É pra que ele não saber. falou com a gente ainda. Não foi isso. Beijo, me liga. Não, então assim, ele precisa de alguma coisa que traga segurança para ele concluir sobre um prazo de validade provisório. Né? E por isso que a regulamentação traz essa necessidade de análise de tendência. Então, com os dados que você tem até agora, extrapola, deixa eu ver como é que o comportamento do seu produto vai ser no prazo de validade que você está me pedindo. Né? Que geralmente é 24 meses. Então, eles precisam dessa confirmação. E aí que a análise de tendência entra, mas aí com todos esses Essas contrapontos limitações. que a gente vai trazer aqui. Não, mas um ponto interessante que você falou, que você consegue ter uma análise, fazendo essas análises aceleradas, mais ou menos assim, você tem uma ideia qualitativa, mas não quantitativa, Exato. certo? E isso é um ponto importante para a tecnologia que a gente está falando, que a gente vai trazer aqui, que é da análise preditiva de estabilidade, certo? Porque Sim. aí é uma mudança de paradigma mesmo, é uma mudança de pensamento. Porque se você sabe só qualitativamente, você sabe que degrada, mas talvez
no seu próprio estudo de estresse, lá no começo, quando você está tentando ver estresse, você já vai ter uma noção do que degrada. Então, no final, eu fico pensando, que tipo de informação você tem quando você faz necessariamente isso? Talvez não seja assim, no contexto da forma que a gente está falando, né? Talvez não seja uma informação muito, muito, muito positiva, ou que vai te agregar muito mais do que você já obteve ao longo do desenvolvimento do seu método e tudo mais. Então, de Isso fato... você tá falando para estabilidade acelerada ou para esse outro? Não, estabilidade acelerada, como um todo. Porque quando você pensa que, então eu vou colocar em 50, 60 graus para ver se eu forço alguma coisa. Mas não, isso é o que a indústria chama de aceleradíssima. Isso. E aí você fala, pô, mas como é só qualitativo, não é que é só qualitativo, mas como eu tenho uma noção muito mais fidedigna qualitativamente do que em concentração, aí quantitativamente, talvez não seja uma informação tão relevante do que você já obteve quando você faz um estudo de estresse. Eu fico imaginando assim, ó, como é que é a história do estudo de produto de degradação, né? De perfil de degradação. E aí, trazendo um paninho de fundo aqui, a RDC 53, que está em revisão, então fiquem atentos aí que vem Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando também, porque durante a revisão da 53, vocês vão observar que muita coisa com o estudo de estabilidade vão estar linkada ali, ó, vai estar linkada. E essa condição que a gente está falando aqui de usar rênios e tal, vai vir aí... Segura, abriu tá aí, segura, vai. Exato. Quando a gente começa a pensar, é lógico que a gente está falando aqui, é engraçado que a indústria ela vai dividindo o desenvolvimento em caixinhas, né? Então, a caixinha da degradação, ela é obrigada a desafiar principalmente o método, né? Porque no momento em que a gente faz estudo de degradação forçada, a formulação está pronta. Então, não tem mais o que eu contribuir com a formulação. E aí, temos um outro chope para entender quando seria muito legal a gente fazer estudo de degradação forçada bonitinho para ajudar no desenvolvimento da formulação. Mas, a gente começa lá vamos pensar no relatório de perfil de degradação. Começa com um estudo preditivo ali, olhando o que potencialmente pode acontecer com o ativo, com as suas interações, quais os produtos de degradação podem ser formados e tal. Qualitativo. Certo? Uhum. Aí a gente entra para o estudo de degradação forçada. Qualitativo. Né? Só que assim, super forçado. Potencialzão mesmo. Estamos ainda no plano das ideias. Né? E aí, qual que é a dor e o medo de se basear num estudo de degradação forçada para assumir o que você está falando de uma aceleradíssima ou acelerada? Porque eu estou forçando muito a barra na degradação forçada. Né? Então, assim, qualitativamente, a gente não encontra o perfil que a gente encontra na degradação forçada na estabilidade acelerada e real. Né? Só que tudo isso que a gente faz prevendo, a gente tenta prever para conseguir... Tenta se respaldar ali, né? Respaldar, perfeito. Obrigada. É o time trabalhando em conjunto aqui. Respaldar a estabilidade de longa duração. Né? Porque você não pode falhar no método, você não pode falhar numa quantificação de um produto de degradação que deveria aparecer e não aparece. Né? Então, é tudo isso pensando, né, em você conseguir pegar tudo que você tem que pegar. Bom, então aí, dentro desse contexto, e que é importante, a gente já pincelou aqui, a gente vai começar a falar um pouco mais forte sobre isso, tem que levar em consideração também a forma farmacêutica que a gente está estudando. A gente está falando aqui de uma forma geral, tá? Cada caso é um caso. Tem sempre... Quando a gente fala dessas curvas de tendência, quando a gente fala para soluções, é até mais linear mesmo. Exato. A Renius está ali para provar para gente. Se você não tiver um produto de degradação que seja instável. Isso, perfeito. Mas quando a gente fala para formulações como sólido, como algumas suspensões e tudo mais, aí a coisa já muda bastante de figura, tá? Então, dentro da solução, eu posso usar uma curva de tendência? Talvez sim, mas... talvez você tenha muitas limitações. Eu posso usar em outras formulações tendência? Putz, aí você vai ficar bem limitado. Bem limitado, tá? E aí, por que você vai ficar limitado? Justamente pelo motivo que a gente vai começar a falar agora, que envolve uma outra técnica com base científica. Exato. Que solucionaria esse problema, que trabalha com a união de todos esses fatores ao mesmo tempo. Então, como que então seria, ou como é que é o nome, como que a gente pode fazer e começar a falar agora sobre predição de estabilidade? Ai, meu coração até para de bater. O coração até explode aqui. É o nosso mundo ideal. Exato, é o mundo perfeito. Gente, esses estudos são chamados estudos de ACEP.
Ó, Vocês que Leandro são vai nossos- pôr aqui, ó, ASAP na legenda. Eu vou prejudicar ele mesmo. Ele vai colocar aqui na legenda ASAP, vai colocar o que significa o termo. Vai. Exato. Porque já é perfeito o nome. É o nome É, perfeito é para o nosso- que ele se propõe a Exato, fazer, né? Exato, eu adoro. Exato. Vocês que são nossos seguidores, vocês devem saber, já devem ter ouvido bastante a gente falar nas nossas redes sociais sobre os estudos de ASAP. E esses estudos são, traduzindo ali o que é o ASAP, ele é um programa acelerado da estabilidade, né? Da avaliação da estabilidade. Então, não é aceleradíssima. Não, e quando Que é a o gente que tá, a gente quando a tá Maria tá falando falando. programa, gente, não necessariamente ela tá dizendo software, ela tá dizendo programa falando como de um- projeto de- de desenvolvimento. É um de um programa estudo. de um estudo. Vai lá, Exato. continua. Exato. E esse estudo, ele se propõe a avaliar a estabilidade desse produto, prevendo qual que é o prazo de validade real, né? Porque ele vai respeitar as características físico-químicas desse medicamento. E aí, para ele, como é que a gente faz, né? A gente expõe esse medicamento a diversas temperaturas e umidades diferentes. Essas temperaturas, elas precisam ser temperaturas maiores do que a que a gente está falando aqui de estabilidade acelerada e longa duração, porque a proposta, com base em Arrhenius, é exatamente isso. Quanto maior a temperatura, menor o tempo que eu tenho para entender como que vai estar aquela amostra em 24 meses, por exemplo. Né? Então, ainda respeitando esse princípio de Arrhenius, a gente vai e começa a expor essas diversas temperaturas. Um protocolo padrão de ASAP varia aí entre 50 graus e 90 graus a temperatura e a umidade varia de 0 até 90%. Porque combinadas essas condições, a gente quer ver como é que o medicamento, a forma farmacêutica mesmo, se comporta frente a condições de temperaturas e umidades diferentes. E aí, uma vez que a gente estuda isso, e essa exposição, só falando um pouquinho de tempo, né? Por que chama ASAP? Por que o nome é tão bom? Porque a gente faz isso em pouquíssimo tempo. Né? Geralmente, também um protocolo padrão de ASAP, você faz uma exposição dessas amostras no máximo até 21 dias. Então, considerando análises e interpretação de dados, é um estudo que dura 1 mês. Então, é ASAP mesmo. Né? E aí você consegue entender, quando você expõe essas amostras nessas condições, você cria o perfil de estabilidade desse medicamento, desse produto, quando ele está exposto a temperaturas e umidades altas. Né? E aí, uma vez que você tem um perfil de estabilidade, aí você vai tratar os dados estatisticamente e vai chegar a uma curva, que não necessariamente é uma reta, né? Mas é uma curva. E aí você consegue extrapolar os dados desse estudo para qualquer outro tempo e qualquer outra condição. Então, no nosso caso aqui, uma vez que eu fiz essas exposições altas, eu consigo enxergar como é que vai ser esse comportamento Em qualquer a 30 outro. graus, 75%. Numa zona 2, a 25 graus, 60% de umidade, e assim por diante. E aí, um ponto interessante para dizer sobre isso é que tudo se baseia, então, por que a gente não pode, então, utilizar a curva de tendência que a gente estava falando? A Iris mencionou que não é linear. Assim, tem alguns motivos para isso, mas os dois principais, eles envolvem a heterogeneidade do seu sistema. Exato. Então, geralmente, principalmente pensando num sólido, galera, quando você mistura recipientes e você mistura o IFA, aí eu faço aquela pergunta básica que a gente já discutiu aqui algumas vezes, em que nível vocês acham que o recipiente de quem, você comprou um recipiente em toneladas, que nível que vocês acham que a caracterização fisicoquímica está muito bem feita de um recipiente, no nível, inclusive, de ser uniforme 100%? Ou seja, todo recipiente vai estar num formato amorfo, com o mesmo tamanho de partícula, com a mesma forma cristalina. Então, assim, é muito difícil. Muito. Então, você tem uma mistura você tem uma mistura complexa. E aí você tem o insumo farmacêutico, você pode ter mais de um insumo farmacêutico, e você tem vários recipientes. Então, o sistema já fica muito complexo. E aí, considerar a linearidade para isso, ou seja, toda a substância, toda a forma ali, todo
toda a fisicoquímica de cada recipiente ou de IFA vai ter a sua característica própria, porque eles estão diferentes no sistema. Não, e em conjunto também. E em conjunto vão atuar É outra diferente forma. também. Uhum. E aí isso impacta não só, aqui a gente está falando de estabilidade, mas impacta em dissolução, impacta em formação de degradação, impacta em N parâmetros. Inclusive fica aí uma boa dica para a gente fazer um outro episódio, se a galera quiser, sobre o quanto isso impacta, então, a estrutura, a cristalina dos recipientes e dos IFAs, nas características que a gente analisa de forma geral dentro do desenvolvimento do produto. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre essa heterogeneidade, e é muito complexo você girar uma curva de tendência, ou até mesmo fazer arrênio simples, para um sistema tão complexo, Não, certo? e trazendo o que a Maria falou, é no medicamento, ou seja, Isso. um produto que, pensando nos sólidos, né? É a mistura do seu IFA com diversos recipientes, ou sei lá quantos IFAs estão ali. Já passou por um processo de fabricação, Exato. a depender se é granulação, Mudou o que tinha que mudar. úmida, seca, se é só compactação Estabilizou direta. já, né? Entendeu? Ou seja, já mudou, Completamente. reconfigura tudo, é polimor, é amor. É amor Ou seja, Já aconteceu o que tinha que acontecer. e Isso. ainda tem o material de embalagem. E aí tem a embalagem. Então, e aí, deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem interessante. Essa exposição que a gente faz dentro do JCEP, a gente faz sem embalagem, né? Por quê? Porque a gente quer A gente quer entender... conhecer o produto. O produto, Exato, a gente quer saber qual que é a suscetibilidade desse produto frente a essas condições de altas temperaturas e Sem umidades essa variável, diferentes. né? Sem essa variável, né? Para que isso? Para, inclusive, a gente ter subsídios e informações suficientes para escolher um material melhor de embalagem. embalagem mais Exato. adequado. Exato, uma vez que a gente conhece o produto e a gente Você conhece consegue como cada acondicionar. embalagem... Exato, porque, só um parênteses importante aqui, se a gente não consegue estudar a estabilidade ao longo do desenvolvimento, quiçá embalagem. É. Né? A embalagem, ela é tentativa e erro. Lá na hora da estabilidade, que é o que a Ari falou aqui no começo, escolhe 3, que tenham custo-benefício melhor, copiando aí do referência, inovador e afim, e põe na estabilidade para testar. Chega no 6º mês acelerado, a gente, depois de ter avaliado 3 lotes, que a gente não falou de lote, mas são 3 lotes de 3 embalagens diferentes, em todos os tempos, em todas as condições, a gente tem que comparar e ver qual que deu melhor. Então, assim, surreal. é surreal. Então, a gente entende que o modelo do ACEP talvez seja, de fato, a solução para essa dor que a gente está falando de predição de estabilidade em um tempo muito mais curto. E aí eu jogo a bola para a Iris agora, para ela falar para a gente. Então, assim, existem alguns pilares ali, ou algumas informações essenciais que descrevem o que o ACEP faz e que se baseia. Para a gente falar um pouquinho, só superficialmente também, até para não ficar muito longo o episódio, porque talvez a gente já tenha falado bastante coisa, pode ficar muito denso. Comece a explicar, então, quais são os princípios que regem o ACEP. Então, Eu acho que antes de falar dos princípios, a gente precisa falar da equação que está por trás, né? Para a gente realmente conhecer o nosso Perfeito. produto, a gente precisa conhecer os parâmetros que estão relacionados ao nosso produto. uhum. E então a gente usa no Que você já modo falou JCEP, bastante coisa aí deles já. a gente usa a equação de Arrhenius modificada, né? Que é o que o Arrhenius propôs, ele esqueceu de colocar a umidade. umidade. É porque ele não morava no Brasil. pra Exato, a umidade não era importante para ele. Então, a gente usa a equação de Arrhenius modificada para entender quais são os parâmetros do nosso produto, as características do nosso produto, que vão influenciar na velocidade de reação. De degradação ali mesmo. Ou queda de teor, e o que quer que seja. Com essa equação, que a gente chama de Arrhenius modificada, que a gente vai falar um pouco também quais são os parâmetros que estão inseridos nesse modelo, que são importantes de ser conhecidos para a gente realmente entender como que vai funcionar a nossa taxa de degradação. Resumindo em degradação, entendendo que realmente procurar produtos de degradação é muito mais específico do que queda de teor, né? Exato. Mas dos pilares, né, que o Nathan perguntou, eu acho que o principal é o princípio da isoconversão, que é o que determina, que fundamenta o princípio de ACEP, né? E que, inclusive, tem a ver com o que a gente estava falando aqui, de curva de tendência, ser quantitativa Isso. e não qualitativa mais. Porque a partir do pilar de isoconversão, você passa a ter um valor a você procurar, certo? Exato. E o que é isoconversão? Vou jogar para vocês. A diferença entre um método de estabilidade acelerada e o que o ACEP está propondo, né? Porque
Porque, como a gente falou no de acelerada, a gente seta os tempos, né? Então, tempo 0, tempo 3 meses, 6 meses. Numa condição fixa. E procura o que a gente quer entender, o que a gente quer. vai aparecer? O que a gente quer? A gente quer entender se vai formar produto de degradação ou não Mas vai. qual você Ou não queda de sabe, teor. quanto Exato. você não... ou queda E de por que teor. então a gente está buscando no tempo? Vamos entender o que a gente quer buscar, que é realmente a concentração do que quer que seja, né? Dentro do limite, né? garantir Então você enfim, busca, na verdade, aqui a gente muda um pouco o a paradigma gente que inverte você seta a especificação do seu produto, porque Isso. agora você não mais varia o tempo, né? Que era 3 meses, 6 meses, tudo mais. Agora você põe como padrão, assim, a A sua especificação. Exato. E daí você procura em todos os tempos o quão longe da sua especificação você tá. Exato. Isso. Então, isoconversão é o tempo que seu produto leva para chegar até a especificação, né? Então, é por isso que o ASAP, ele é tão mais próximo do real, Uhum. quantitativamente falando. Porque eu parei de me preocupar com o tempo mesmo. Sim, Sim. Então, o que é importante para mim é a especificação. sim. Então, meu produto, ele precisa se manter dentro da especificação até o final do prazo de validade. É isso que, de fato, conclui que o prazo de validade é aquele. Né? É que aqui a gente tem um racional, e eu não sei de onde é que vem 2 anos também para a Uhum. indústria, eu acho que é uma questão de Pô, você espera que... comercial. Então você espera que o medicamento seja consumido, transportado, armazenado até em 2 anos. Talvez seja isso. Exato, assim, eu acho que é comercial para todos os pontos, né? O Uhum. quanto isso leva para chegar até o paciente. E a indústria também não quer que ele seja tão estável, porque rentavelmente falando, isso precisa rodar, né? Acredito eu. No caso, Pode ser. né, no caso. Então, assim, existem produtos que chegam em 24 e ainda poderiam seguir, e isso a gente não vê, porque a gente para a análise em 24 meses, a grande maioria dos produtos. E existem alguns produtos que a gente faz 24 e não passa. E aí você tem que reduzir o prazo de validade. E aí você tem um impacto comercial bem importante para as empresas. E uma coisa que eu porque- pensei agora também nessa questão, né, de determinar um prazo de validade que é inferior a realmente como o padrão, né? o padrão. Existe. o produto Existe. faria. É. Eu acho que também tem um impacto ambiental, né? Porque, assim, jogar fora medicamento que venceu também, né? Enfim, acho que também a população não tem conhecimento de fazer o descarte correto do medicamento. Exato, Então, exato. é bem complicado Exato. isso também. Ou seja, o primeiro princípio que a gente tá batendo aqui, definindo para vocês, é a mudança de mentalidade da variação, do que você procura, que é a isoconversão. Você passa, então, a especificar o seu limite de impureza, ou seja, você... Impureza ou de teor. a Ou gente de tá teor, falando perfeito. desses dois Sim, parâmetros. verdade. E aí você passa a procurar quando ele cruza aquele limite. Isso. Então, o tempo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 12. Então, a mudança é diferente. Antes não era assim, era o contrário. Tá. E é importante dizer sobre a isoconversão que não só foi estabelecido essa questão de a gente vai buscar agora pela especificação e não pelo tempo, propriamente dito, porque a isoconversão segue um princípio muito maravilhoso, que é qual que é o problema? Por que a gente não consegue entender como que funciona a estabilidade do nosso medicamento? Porque a gente não conhece qual é a taxa de degradação do produto, por todas essas questões Da heterogeneidade exato, do sistema. heterogeneidade, a formação de um produto de degradação, depois degrada de novo em Tem outro. o primário, então, secundário, é tem verdade. Exato. um monte de questão que realmente dificulta a gente entender realmente qual que é a taxa da velocidade De degradação. de queda de teor ou de produto de degradação. Se a gente falar só de produto de degradação, lembre que isso serve para teor também. É que é tão mais simples de falar sobre degradação, verdade. mas tudo que falando de degradação serve para teor também. E então, como a gente não consegue entender qual que é a taxa, inclusive a taxa ela muda conforme o tempo vai passando, que complica ainda mais, ou seja, né, não é linear. A isoconversão, ela tem uma proposta que é, no tempo da isoconversão, a taxa de... A velocidade de degradação? Calma, que isso tem que falar exatamente o que eles propõem, mas na isoconversão, né, no limite da especificação, o tempo que demora para chegar até a especificação é proporcional à taxa de degradação. Então, agora a gente não busca mais pela taxa, que isso é impossível de descobrir. Agora a gente busca pelo tempo de isoconversão e modifica a equação de Arrhenius, onde a equação, na verdade, ela é baseada, né, na variável
taxa que depende da energia de ativação do produto, da frequência de colisão e da temperatura do meio, né? Na verdade, a temperatura não. É a energia de ativação, a frequência de colisão e a sensibilidade à umidade. A temperatura... É que essa já é modificada. Exato, essa é modificada. É que a Arrhenius não Isso, seria essa, isso. Tá. Isso. Essa é a diferença, né, entre a equação de que é o Arrhenius segundo normal. pilar que a gente ia falar. Exato. Vai lá. O que eu tava falando? E cortou. Não, e isso é muito interessante porque acaba que você determina pelo tempo, então, a hora que seu produto passa da especificação. Esse é o resumo. Então, a isoconversão, quando você determina o limite e você consegue identificar em que momento que cruza a sua taxa de especificação, automaticamente ficou entendido que o seu produto está fora de especificação. E se está fora do produto de especificação, em teoria, você teria que mudar o seu produto. Então, mas agora eu lembrei o que eu queria concluir. Então vai lá. Quando a gente está entendendo agora que o tempo de isoconversão ele é proporcional à taxa, então a gente pode modificar, não usar mais buscar pela taxa, a gente tem que a taxa proporcional é o tempo, e a gente consegue, a partir disso, estimar qual que é a energia de ativação do produto, qual que é a frequência de colisão e qual é a sensibilidade de umidade. E com esses 3 parâmetros, a gente entende como o nosso produto vai reagir em qualquer situação, em qualquer temperatura, em qualquer umidade. Então, quando a Maria fala sobre gerar a curva, né, como a gente gera, na verdade, é um plano, né, porque depende desses 3 parâmetros, né, então o nosso tá aqui. XYZ. Exato. A gente entende como o nosso produto vai reagir em qualquer momento, porque agora a gente conheceu os parâmetros que interferem na... Não, e aí eu já trago então o segundo, acho que o segundo pilar, e talvez também é um dos mais importantes, que a Iris já falou, a gente também já falou um pouquinho aqui, tentando até ser mais sucinto, que é a importância da umidade. Exato. Então, o primeiro pilar do ACEP é a isoconversão, quando você muda o paradigma, então automaticamente você entende que a taxa é proporcional ao tempo e logicamente você observa quando o seu produto sai fora da especificação, mas a equação que utiliza, como a Iris falou, ela tem a Arrhenius modificada, que Leandro vai colocar aqui em cima agora. Nossa, que envolve todas as coisas que a Iris falou, importante para visualizar. mas tem um termo muito específico que é o B-Factor. Sim, a sensibilidade de umidade. Que é a sensibilidade, e que quando a gente pensa em solução, gente, não existe B-Factor, porque você está na água. Então, assim... Pode ser até por isso que o sistema funcione linearmente, não, né? É por isso. É por isso. Ah. Mas é que aí também, mais uma vez, tem casos e casos, porque tem casos, como a gente estava falando de degradação secundária e tudo mais, que aí não funcionaria tão bem. Mas, de modo geral, tem o B-Factor e ele considera a umidade. Então, dentro de uma questão de comprimido, principalmente, de sólidos, a umidade ela é muito importante. Porque todos os IFAs... o seu próprio recipiente, ele tem higroscopicidade diferente. Sim. Não, e não só, o comprimido ainda tá benzão. Tá né? benzão, Mas concordo. se a gente falar de cápsulas, se a gente falar de cápsula mole... Nossa. Gelatinosa, ferrou. Então, Exatamente. Então aí vai ficando cada vez mais complexo o seu sistema. E só fazer um adendo, isso é tão importante que o ano passado a gente trouxe informações até, porque nós estávamos nos Estados Unidos vendo as atualizações, as tendências desse tipo de estudo sobre estudos de estabilidade fora do Brasil, e aí o pessoal estava trazendo lá informações sobre nesse conceito para prever nitrosaminas. Eu sei que a gente está falando de outras coisas aqui, porque o que na verdade é a degradação e formação de uma impureza. E se essa impureza for nitrosamina? Então faz todo sentido. Exato. E aí, recentemente, publicaram um paper agora, daqueles estudos que a gente já tinha trazido para vocês aqui, porque a gente estava lá, e automaticamente... E faz todo sentido. Olha a versatilidade do que a gente está falando aplicado a outras áreas, que na verdade é uma coisa só, que é degradação. Sim. Que Você é não deixa de estabilidade. avaliar o risco, só que você está avaliando quantitativamente. E você consegue avaliar, inclusive, quanto que o seu produto formaria em 30 Exato. dias. Então, hoje a gente ouve discussões e talvez cada um pense na sua abordagem, mas tem quando eu estou fazendo uma análise de risco ou quando eu estou fazendo um estudo para saber se meu produto realmente forma nitrosamina ou não, existem várias formas de você fazer isso. E talvez o ACEP, por exemplo, vai ser a mais real de todas. Exato. Porque não vai adiantar você simplesmente jogar nitrito na sua amostra, Sim. colocar em temperatura e ver se forma, porque você pode estar gerando um resultado que, inclusive, superestimado do seu próprio produto. Isso Então, é uma consequência absurda, né? Muito grande. Então, talvez esse tipo de contexto ajude. E quando a gente fala, por exemplo, de umidade,
é um fator que não é ponderado em outras análises. É isso mesmo. Então, o Leandro colocou aqui, ó, põe de novo aqui, Leandro, não deixa de pôr aqui, ó, tá? Leandrinho, corta, Leandro. Não esquece Não, de é soltar. importante a gente falar da sensibilidade à umidade, porque pode ser que o produto não seja sensível à umidade. E não sendo sensível, Exato. também talvez até essas nossas Mais estável extrapolações para na questão de nitrosaminas, a gente ainda esteja ainda mais seguro, né? Exatamente. A gente É não isso precisa mesmo. supor que as moléculas do produto estarão, né? Interagindo entre si. É. Porque o produto Não tem isso. Não tem. Então, acho que Perfeito. realmente é muito importante conhecer o produto. Eu penso... Nossa, toda a conversa eu tava pensando na nitrosamina. Então, ó, então, É a dor do já momento. fomos duas, isoconversão, umidade. Eu quero trazer antes da terceira, que vocês sabem que eu já tinha colocado para elas antes. Falando de umidade, a Eu gente tem que quero falar falar da quarta. da quarta primeiro, que é a embalagem. Vai ficar mais Aham. fácil de Isso. acessar. A Maria já até falou aqui um pouquinho dessa questão. Essa é a cereja do bolo desse Mas deixa eu só fazer um adendo, antes de você falar da cereja do bolo. Tecnicamente, cientificamente falando, o conceito faz muito sentido, porque se eles estão considerando umidade, eles estão considerando trocas entre ambientes específicos e os insumos farmacêuticos ou os recipientes. Então, eu estou falando aqui que a higroscopicidade, quanto de água do ambiente não troca em um ambiente para tentar chegar num equilíbrio do meio, e que se absorve a água do meio ou se libera a água para o meio. Então tem uma troca muito interna ali. E aí você coloca a embalagem. E aí a gente pode pensar em vários tipos de embalagem. Nossa. Quando você põe a embalagem, a característica da sua embalagem interfere em como vai acontecer essa troca. Uhum. E aí, se vocês quiserem coisa muito mais técnica do que isso, a gente marca um outro, porque aí vai ficar de verdade, Vai quando a gente ficar for falar de diamante, embalagem, a gente vai começar a falar de trocas e cinéticas específicas de equilíbrio de meio ali, que vai ficar muito profundo. Mas tem essa interferência, certo? O material da embalagem Com certeza. interfere nessa troca. Exato. E o que a gente pode lidar com esse contexto? Eu acho que a cereja do bolo, o Nathan antecipou aqui o grande finale. né, Não antecipei, eu não falei. estudo, mas é que, uma vez que a gente conhece esse perfil e essa sensibilidade do produto à umidade, a gente pode começar a pensar nos materiais de embalagem. Por quê? Embalagem, ela é uma barreira para umidade. Ponto. Eu não consigo trabalhar sensibilidade de temperatura com a embalagem, mas com a umidade sim. Uhum. Então a gente tem hoje disponível no mercado diversos tipos de materiais de embalagem, né, de plásticos diversos, né? Não vou ficar falando Alumínios e tudo. propaganda aqui de 1 milhão de empresas que tem aí. Tem a Alu-Alu, né? Alumínio, que é a maior barreira. Na verdade, ela é impermeável à água, à umidade, mas que não necessariamente é a melhor, porque se eu tenho um medicamento que já tem uma concentração de água importante, ele pode criar um microambiente. Sim. Sim. Né, que é isso que você está falando. Isso. Evitar a troca também poderia Aí ser teria que... Exato. E tem que entender as taxas de transmissão de vapor e tudo mais, mas Exato. E a eu falei, isso a gente tem transmissão de que ir para outro episódio. E é essa característica, na verdade, da embalagem que vai ser combinada com essa avaliação toda. Então, Uhum. o quanto ela é permeável, né? Essa taxa de transferência de vapor da embalagem, que uma vez que eu sei a sensibilidade à umidade do meu produto, eu consigo escolher de uma forma muito racional qual que é o melhor material para eu dar sequência. E aí, eu paro com essa coisa de testa 3 e ver o que dá melhor. Uhum. E aí, Até porque os 3 podem nem ser os melhores embalagens. então. não, e aí, para unificar tudo isso, a gente chega então no quarto pilar, que aí é o que a Iris assim gosta, fica aqui sonhando na Que é o lousa. cérebro do software. Que é o quê? Análise estatística, né? Que inclusive junta um pouco de análise multivariável, né? Sim, De sim. todas essas coisas que a gente Exatamente, tá falando. multivariada, porque a gente está buscando esses três parâmetros Fatores, principais, né? Da energia de ativação, a frequência de colisão e a sensibilidade à umidade. E como a gente precisa, para gerar o erro do nosso... Para gerar o erro da nossa predição e garantir que a nossa predição ela tem uma confiabilidade boa, a gente precisa de dados. E a gente avalia esses dados estatisticamente, né? Então, isso... O que já lembra e se assemelha ao próprio QBD, né? Que a gente já fala que, inclusive, Exato. toda essa abordagem que a gente está falando, justamente por considerar vários fatores ao mesmo tempo, interferências em um no outro, e você consegue ter o seu espaço amostral, por isso que a gente estava falando aqui que você então não precisa mais fazer, de fato, o estudo de estabilidade a 60 graus. Você consegue já saber como é que vai acontecer em 30, em 40 e tal, porque você criou o design space, Sim. né? Exato. Num modelo de quality by design.
Sim. que é a resultante das análises estatísticas que a gente faz, ou uma Exato. parte, É né? a criação dessa superfície, que é como que o seu produto vai reagir dependendo da temperatura e umidade a qual ele é exposto. Então, a gente chegou ao fim de entender que é isoconversão, umidade, embalagem e as análises estatísticas. Uma coisa importante que eu queria só para fechar, que é fechar esse contexto que a gente já falou bastante do ASAP, desse modo de pensamento diferente que a gente está trazendo aqui, que é a importância do desenho bem feito do estudo. Certo? A gente não falou Ele disso. faz também, né? Isso, ele faz também. Então, assim, na prática, Calma, mas calma aí. Não, eu sei, vamos lá. É, Eu vou tá bom. falar. Falando com o final muita- aqui. quem sabe aqui. O final aqui do contexto, para vocês entenderem, é que é muito importante um desenho bem feito de um estudo. Com certeza. E que, portanto, isso é a prática, né? Então, assim, o que a gente pode dizer um pouco sobre a prática, como seria na vida real isso, pensando no desenho de estudo. Chama nós. A Tati, ela nem vai estar aqui. Não, chama nós, ela vai largar pra gente, Tô dane-se. saindo de É. licença maternidade. Amanhã, gente. não, Deixa brincadeira. ela se preocupar com que coisas, né? Tem um ponto importante aqui que a gente precisa falar antes de responder essa questão, que é, o que a gente está falando aqui são estudos de ASAP, certo? Só que para a gente fazer um estudo de ASAP, a gente precisa de um desenho experimental, a gente vai ter que olhar para todas essas condições. Eu não posso, em hipótese alguma, ter condições que degradam fisicamente o meu produto, porque isso não vai acontecer na vida real. Então, eu posso perder amostras ao longo desse Eu vou criar processo. a gente tem que criar um post no Instagram dizendo assim, quem nunca colocou uma amostra de estabilidade e virou preto, virou carvão? Nessa aceleradíssima que o povo faz. Quem nunca eu botou já ali, fiz muito tirou isso. preto, Eu tirou um já- carvãozinho. Acho que não é estável a 70 graus. Exato. Quem Analisa, não consegue nem entender de onde Quem saiu aquele nunca deixou a resultado. sua amostra na bancada e voltou e mudou de cor? Tipo, cara, Exato. quem nunca? Eu vou fazendo esse aí. Então, a gente tem essa questão, essa preocupação com o desenho experimental, e depois que a gente tem os dados desse produto, desse estudo, tem todo esse tratamento estatístico que não é algo simples de se fazer. Por quê? A gente está falando aqui em algo que vai te ajudar a prever o prazo de validade. Logo, isso precisa ser confiável. Sim. Certo? Uhum. Então, eu preciso de um tratamento estatístico dessas informações para eu confiar naquele resultado. Também, mesmo, acho que aqui é legal de trazer que a escolha das temperaturas e umidades que a gente vai colocar submeter nosso produto no estudo de ASAP é muito importante, né? Porque a gente não pode estar numa temperatura que o produto não degrada e a gente não pode estar numa temperatura torre também ele. que exato. Que degrade fisicamente. Até mesmo porque, como a gente está pensando aqui numa extrapolação, né, da curva, como vai funcionar, né, a formação de produto de degradação ou a queda de teor, como a gente vai fazer uma extrapolação, quanto mais longe o ponto tá da especificação, né, vamos supor que uma das temperaturas que o ASAP mandou colocar é 70 graus. E, a 70 graus Já mudou extrapolou tudo. muito a especificação. Assim, a especificação é 0,5% de algum produto de degradação, foi para 10. 10%. Exato. Então, essa diferença entre pensando no plano, onde a concentração do produto de degradação se encontra a 70 graus e onde eu quero prever qual que seria o tempo necessário para a isoconversão, eu tenho um erro muito grande para prever. Então, isso é importante também a gente conhecer o produto antes até mesmo e existe, Na né? hora O de ASAP, desenhar, ele né? propõe um ASAP, né? Não tem um ASAP? Exato. Então, mas esse é um ponto que eu ia falar, assim, importante, que tudo isso que a gente está falando é difícil fazer na mão, certo? Então, a gente está falando de um estudo que pode ser conduzido diante de todas essas condições que a gente trouxe aqui, só que existe um software que se chama ASAP Prime, né? Que a gente trabalha aqui todos os dias, enfim, e estuda ele o tempo inteiro, que traz tudo isso pra gente. O contexto era uma mudança de paradigma e mentalidade de como você desenvolve o seu. Mas que, de fato, já existem ferramentas Exato. Pra se antecipar para você fazer, inclusive, E de te modo mais ajudar- fácil. Exato. E te conduzir, primeiro, para o desenho experimental,
Então, assim, o software, ele tem um módulo de desenho experimental que vai te ajudar na escolha dessas condições. Então, a depender, por exemplo, da forma farmacêutica que você selecionou e que você vai trabalhar, ele não vai deixar você colocar 90 graus, 90% de umidade por 10 dias, uma cápsula gel. Sim. Isso não vai acontecer, porque o software já tem... Ele tem inteligência suficiente para falar para você, ó, essa condição aqui, você vai perder a tempo, amostra. O que eu ia dizer é que as temperaturas, elas não são aleatórias. Então, assim, sempre quando você está desenvolvendo e desenhando o seu sistema, as suas condições, ela não é aleatória. Então, eu quero dar um exemplo que tem nada a ver aqui com a gente. Mas, por exemplo, algumas pessoas trabalham ou já trabalharam com melatonina ou alguns derivados de triptaminas. Elas são muito instáveis, são muito instáveis. Se você deixou ali, piscou para ela escurece, porque oxidou. Inclusive, fica aí, responda pra gente aí no comentário qual que é o principal produto de degradação da melatonina. Deixa aí pra gente ver. Mas se piscou, ela degrada. Então, pô, você não vai colocar, por exemplo, a 90 graus, uma estrutura dessa. Uma pomada, sei lá, uma vitamina, você não vai fazer isso. Até Porque porque não faz você sentido. não quer nada que seja tão fora do real, como Exato. a Iris Isso, falou, isso. porque você vai ter um erro muito grande Sim, na você não vai análise conseguir estatística. Então não é Exato. aleatório, né? Então Sim. você tem que pensar dentro dos parâmetros, né? Exato. Então continua. Então o software, ele tem um módulo de desenho experimental que te ajuda, você vai, coloca as amostras nessas condições, analisa com o método indicativo de estabilidade e trata os dados com base em estatística, né? E aí essa estatística também requer uma questão importante, porque você precisa fazer várias análises, né? A gente não está colocando nada numa reta. Você está avaliando todas essas amostras frente a esse erro da isoconversão. Então, tem um módulo que olha só para a isoconversão, para você olhar cada um dos pontos e entender qual que é o erro que você tem naquela amostra, né? Daquela condição. Você pode excluir ou não Exato. aquela Se amostra. essa condição ela é apropriada para a predição. Né? Exato. Então, ele te ajuda a selecionar, mesmo tendo selecionado o melhor desenho experimental, ele te ajuda a enxergar as amostras frente à melhor condição possível e trata esses dados para que você consiga, de fato, ter esse perfil de estabilidade que é o que vai te dar o prazo de validade. E é muito bonitinho porque o ASAP Prime, ele é muito visual, né? Então, ele Exato. traz todas realmente a curva que ele prevê de como vai funcionar a estabilidade. Com todos os erros. Exato. E com a Tá probabilidade bom, de Iris. passar. O Leandro vai colocar a curva aqui também pra vocês, Leandro. Não, mas Vai eu ter que gosto pôr. muito da funcionalidade do ASAP mesmo, assim, você vai mudando É o fácil, né, tempo, ele vai É. modificando a Exato. equação. É uma gracinha. Eu acho ele Exato. bem gracinha. É mesmo. didático. E eu acho que a cereja do bolo do ASAP A outra cereja, né? é A segunda Agora a cereja. castanha do bolo. É, A noz do bolo. o recheio do bolo. O recheio do bolo do ASAP é o banco de dados de embalagem, Uhum. né? Porque a gente está falando aqui, precisa estudar a embalagem e tal, mas tá, como é que eu estudo a embalagem? Então, o software tem um banco de dados com todas as características dos principais materiais de embalagem disponíveis no mercado, que é essa medida de transmissão de vapor, que uma vez que você agrega Montou, isso... né, todas as suas respostas ali do que você obteve. Exato. Você fez o estudo, entendeu qual que é a sensibilidade à umidade, e você tem a característica dessa embalagem, aí você consegue fechar tudo isso e dizer, ó, o prazo de validade do meu produto com aquela embalagem Chega vai ser de tanto, 24, né? porque 24 eu tenho ele dentro da especificação nos parâmetros que são mais críticos. Então, é claro que a gente precisa entender o que é mais crítico, mas por que a Iris teve uma tendência de falar de produtos de degradação? Não é porque a gente trabalha com isso e ama isso, mas é porque é um parâmetro muito sensível. Exato. Né? Então, é diferente de eu falar que em 24 meses eu vou ter 10% de queda de teor a ponto de passar da especificação, quando eu falo que um produto de degradação, uma especificação a 0,2%, saiu lá a 0,1%, ele tem 0,1% para chegar até a especificação em 24 meses. Então, isso é muito mais provável de acontecer do que uma queda de teor de 10%. Sim. Né? Então, é por isso que a gente fala muito de produtos de Não, degradação. Essa estimativa de como o produto vai funcionar, pensando em produto de degradação, ela é mais sensível mesmo, porque como a gente está num cenário menor, né, a formação menor, ele tende, por mais que a gente não está falando da linearidade, ele tende a ser mais linear, que a gente ainda está no comecinho da curva. Exato. Então, a gente realmente consegue entender nessa parte, buscando
concentrações pequenas e pensando no perfil de degradação, né, que na teoria é uma curva crescente, né? E o teor seria ao contrário. Você pensando no produto de degradação e pensando que talvez nesse iniciozinho, né, até a especificação, segue meio que um mecanismo meio linear, isso garante com que você tenha mais assertividade na estimativa dos parâmetros que são importantes e que não vão variar em outra temperatura, em outro tempo, né? Elas vão ser sempre as mesmas. E, inclusive, na temperatura e outra umidade também não, porque são os parâmetros... Exato. Os parâmetros... Eu acho que assim, né? A gente trouxe toda essa discussão também, mas para dizer que, poxa, hoje em dia tem esse tipo de tecnologia, tem essa inteligência artificial para ser usada, ser trabalhada, né? Para a gente estar ganhando tempo... para a empresa colocar cada vez mais os seus produtos com melhor qualidade, segurança aí para os pacientes que tem que tomar. Acho que logo no começo, Nathan comentou, mas como é que é a visão de vocês na prática? Porque a gente trouxe ainda uma discussão do mundo das indústrias farmacêuticas aqui do Brasil, né? Mas se a gente olhar para fora, muitas das multinacionais já se utilizam, já se antecipam usando esse tipo de ferramenta, dessas inteligências artificiais que estão aí, tá disponível. Olha o né? chat GPT. E eu acho que uma coisa importante de falar também é que o estudo de ASAP não faz com que o de longa duração não aconteça, né? O longa duração ainda vai acontecer. E eu acho que é importante que realmente... Acelerada e longa duração. Exato. Ele não substitui esse não estudo. substitui. Ele só está antecipando Exato. o que vai acontecer para a gente parar de sofrer. É isso. Continua, termina. Você tava falando, tava bonitinho. Não, mas é Não, isso. é verdade. Porque fora, né, assim, desde zona climática, toda aquela discussão que a gente trouxe desde o começo, tudo isso impacta. Mas, assim, lá fora a gente enxerga que as pessoas usam. Conheço pessoas que trabalham fora tal, e eles usam mesmo. Tem essa inteligência artificial para exatamente a gente trabalhar, se antecipar e Exato. deixar tudo com mais segurança. Perfeito. Parar de ser surpreendido, Exato, né? não sofrer. Que nem a gente trouxe no começo, poxa, tem as equipes que são separadas no laboratório e tal. Equipe de estabilidade, eles sofrem mesmo. Às vezes o estudo de estabilidade não está nem dentro do desenvolvimento, está no controle de qualidade. E lá eles também, cara, o que eu mais vi foi fazer curva de tendência no controle de qualidade, e às vezes não sabe nem por que está acontecendo aquilo, por que está gerando aquele resultado de queda de teor, reportar formação. um resultado fora da especificação, gente, é dor de barriga, né? Exato, sabe? Dá e é um dor, produto que está aí no mercado, o que vai ser, sabe? Tudo tem... É um nó que tem que ser desfeito, sabe? Sim. Tem que ser desfeito, né? Só concluindo o que a Ari falou, e falando comparando o que está acontecendo no mundo mesmo, a gente já tem esses estudos sendo submetidos nas agências regulatórias e sendo aprovados sem mesmo alguns estudos de estabilidade de longa duração. Então, você consegue, sim, antecipar algumas submissões. Quando a gente fala de pós-registro, que a gente tem já a informação do histórico do produto, da estabilidade, etc. Você faz uma alteração racional. Eu vejo uma possibilidade muito grande da gente conseguir submeter isso com poucos dados de estudo de estabilidade. É lógico que tudo isso é uma construção. A gente está aqui quebrando barreiras e trazendo novidades para vocês, para a gente começar a construir isso e montar um terreno que seja bem sólido e seguro, inclusive para a agência regulatória conseguir usar isso a favor, substituindo, obviamente, a análise de tendência que ninguém merece. Não, e é bom para como fala, vai melhorar a questão de tempo, né? De avaliação, tanto para o regulador como para o setor regulado. Exato. Então, assim, acho que é um casamento perfeito aí, né? Exato. Não, e aí, acho que a Tchatcha e a Maria já concluíram bastante, já falaram muito da questão prática. Para finalizar, a última coisa que eu queria pontuar sobre o ASAP é que através dos dados que a Iris acabou de falar, se a gente for entrar muito a fundo, a gente pode fazer isso em outro episódio, caso vocês tenham gostado, é que cada ponto da equação ainda pode te dar mais informação sobre o seu produto. Então, o que a energia de colisão está fazendo, o que o B-factor maior ou menor fala para vocês do seu produto, o que a energia de ativação fala para você no seu produto. Então, você ainda consegue melhorar a característica do seu produto. Aqui a gente falou muito de aspecto prático mesmo da especificação, mas você consegue ter noções
principalmente de como trocar esse recipiente, melhorar esse recipiente, porque a característica daquele produto está sendo determinada por um parâmetro específico e com isso vai levar, por exemplo, sei lá, a uma dissolução que você não gostaria ou uma degradação. Então, quem que eu troco? Quem que é o responsável por aquela característica? Então, mudar o paradigma, e eu acho que esse episódio tem muito a ver com isso, mudar o paradigma de como a gente consegue prever a nossa estabilidade melhorando o nosso produto, conhecendo o nosso produto, é a informação principal que faz com que o ACEP seja esse programa, esse método, essa abordagem que a gente está falando aqui para vocês, seja tão diferencial e que é por isso que é usado bastante, principalmente por quem desenvolve medicamento inovador. Isso. Porque eles fazem o produto já com uma técnica dessa para já se preparar lá para frente, principalmente em estudo clínico de fase 1, fase 2, porque eles precisam ter já esse estudo. Eles não podem esperar 24 meses para começar o estudo clínico. Então, eles têm que antecipar muito essa informação. E como é que eles antecipam essa informação? Com um programa tipo desse modelo, tipo em ACEP. situações emergenciais também, o ACEP Exato, a gente acabou usando, né? Na Covid a gente usou bastante. Então, assim, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. É até um formato novo aqui. Se vocês gostarem, comenta pra gente também se vocês querem mais esse tipo de conteúdo explicando mais detalhado entre a gente, num formato de bate-papo também. Técnicas profundas. Chama no direct, no Spectra. A gente pode fazer orientação pra lousa também, pra deixar tudo mais visual. Pode ser. Vamos ver se eles vão gostar. Aí a gente pode trazer outros assuntos, como qualificação, como produto de degradação, mecanismo de degradação, enfim. Método indicativo de estabilidade, balanço de matas. matas. Coisas mais bate-papo mesmo. Endpoints. Então, vocês comentem lá, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, certo? Seguir a Spectra nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Exato. E Pastelaria Podcast no YouTube e no Spotify. Jabá feito. Já peço então Tem agora... o jabá, o meu jabá. Calma, jabá. seu jabá, calma. E aí eu começo a me despedir então, agradecer todo mundo que veio na mesa. Foi demais, arrasamos. A gente correu pra caramba pra fazer esse episódio aqui, então, Tchatcha, muito obrigado. Maria, muito obrigado. Iris, agradeça. Obrigada. Um beijo pra Xuxa. Não recebi nada por isso, e eu acho que é importante, assim, a gente Você vai começar a vir mais agora? Doeu? Não, foi gostoso. É que eu conheço bem o ACEP também. Manda lá no comentário se vocês querem aí mais vezes no episódio. Saindo totalmente do universo farmacêutico, né? Não tem absolutamente nada a ver, mas eu acho que é um outro ponto importante também para cultura e saúde da população. A Iris, quando eu começar esse episódio, ela falou: eu quero fazer essa recomendação. Eu falei, tá bom, vai lá. Eu vou até olhar pra câmera, um negócio que eu não consigo fazer. Vai, bora, se joga. Assistam o musical Anastácia, que está em cartaz no Teatro Renault. Eu, infelizmente, não sei até quando tá, mas eu sei que eles já estão há um tempo em cartaz, então não sei se tem muito tempo ainda. É um musical muito sensível, assim, eu me emocionei o tempo todo. E trata de um assunto... Eu queria que eles patrocinassem a gente pra gente falar isso aí. Não, mas é que, na verdade, eu sinto... Renault, olha nós! Eu sinto a necessidade de dizer isso, porque tá um musical muito bem feito, com artistas muito, muito qualificados e que tá tendo pouco retorno do público. E é muito triste dançar sem público. E, enfim, se apresentar de uma forma geral sem público. E eu acho que eles precisam e acho que a gente também precisa, né, de... prestigiar, né? Exato. Então, Anastácia, assistam. Com essa frase, Obrigada, galera. com esse incentivo cultural, né? Spectra também é cultura. As pessoas às vezes duvidam. Mas tá tudo bem, então é isso aí. E aí eu deixo vocês com a frase do Pasteur, que o acaso favorece as mentes preparadas e a gente espera muito, muito, muito que alguma dessas informações que a gente discutiu hoje seja o acaso que vocês estão esperando. Então, se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente, troca uma ideia. DM, segundo a Ari. Exatamente. E aí a gente fica até o próximo episódio e tchau! Tchau!